Continuando a leitura do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli, Paulino Garcia. Intenção revelada. Vocês lendo lá, né? O encontro com os bispos. Eu estava impressionado. Chegou a duvidar de que aqueles senhores estivessem falando sério, em face da singular pretensão daqueles prelados católicos. Sereno, Dr. Odilon, sem propriamente contestá-los ou polemizar, ia conduzindo o assunto como se não fosse a primeira vez que visse diante de tal situação. O que temos a propor é o seguinte, disse por fim o líder do grupo, que naquele instante representava os interesses da igreja. Transformemos este lugar num seminário. O senhor, pelos conhecimentos que possui, continuará ocupando a mesma posição. Todos os estimam e não haveria motivo para alguém o substituísse. Apelamos para que o seu passado religioso, ao que estamos informados, os seus vínculos com a fé católica, não são assim tão antigos. Até ontem o senhor pertencia às nossas fileiras, e muitos dos que lhe constituem a parentela no mundo prosseguem nas fiéis à igreja. Não sei o que aconteceu para que nos abandonasse, aliando-se ao espiritismo. Talvez uma decepção pessoal, não? Convenhamos que nem todos os clérigos se encontram aptos no sentido de conduzir o rebanho. Lidamos com muita gente, nem todos revelam verdadeira vocação. Este é um dos nossos principais problemas. A sua liderança, no entanto, é uma autoridade moral, nos interessam. Estamos jogando limpo, não viemos aqui com ameaças ou coações. A tendência do catolicismo, através das suas mentes pensantes, é de encampar o espiritismo, ou por outra, a filosofia espírita, porquanto o evangelho, que vocês dizem reviver há 2000 anos, é patrimônio nosso. Ninguém derramou tanto sangue para defendê-lo quanto nós. Desculpe-me, não estou falando com a modéstia, mas é uma constatação histórica. Quantas vidas a doutrina que vocês professaram já ofereceu em holocausto na defesa da verdade? Os tempos agora são outros, disse o instrutor, sem alterar-se. Hoje, o testemunho é da vida diária. O maior desafio é da coerência entre os que se crê e os que se faz. Mais difícil morrer o homem velho do que nos sobreviver milenarmente, do que morrer o corpo, que a rigor se descarta em qualquer esquina. Muitos dos que ao longo dos séculos têm supostamente morrido pela fé não se renovaram em profundidade, foram tomados por certo ímpeto que, em suas futuras existências, não puderam sustentar. Alguns, inclusive, dos que pereceram na pretensa defesa do ideal, foram constrangidos pelo sacrifício. É verdade, concordou o antigo pastor diocesiano, que sempre se adiantava aos seus assessores. Mas isso é irrelevante. O senhor se refere ao reduzido número de casos. De fato, o testemunho cotidiano é penoso. Sobre as indumentárias de nossa crença, sabemos muito melhor do que ninguém. Sabemos quanto nos pesa o crucifixo que trazemos ao peito. Não sigamos, no entanto, pelo atalho das discussões abstratas. A Igreja publicamente vem se penitenciando de erros. E não está longe a revisão da maioria dos processos de canonização indébita. Vejamos, por exemplo, peço-lhe, objetivos, o que o senhor tem a nos dizer de maneira concreta a respeito da proposta que fazemos. É inútil que continuemos divergindo mutuamente. O catolicismo encontra-se espalhado pelo mundo, ao passo que o espiritismo só tem receptividade no Brasil. Se é assim, perguntou o instrutor, qual o real interesse da igreja para conosco? Conforme o senhor não ignora, nuvens escuras pairam sobre a Europa, que dificilmente fugirá a um confronto armado com as potências do Oriente, e às quais a Rússia se aliará. O Brasil, geograficamente distante do conflito, que terá a participação efetiva dos Estados Unidos da América do Norte, não sofrerá tanto as consequências. Será, então, a sua oportunidade no cenário mundial de despontar como grande nação que, além de exportar alimentos, também haverá de exportar a sua cultura e, com ela, sua formação religiosa. Compreendo, disse o Dr. Odilon, como quem apenas desejasse confirmar a intenção do interlocutor. Vocês pretendem uma uniformização. Exatamente. Não sabemos quanto a nossa previsão se confirmará, mas os nossos observadores mais otimistas apontam para a segunda década do
Já estamos, né, meus amigos? Segunda década do terceiro milênio é o que nós estamos vivendo, podendo, evidentemente, tal data antecipar-se pelo menos um lustro, 5 anos. A situação é de efervescência. Os religiosos extremistas desencadearão conflito. Se vocês espíritas se juntarem a nós, as demais seitas afro-brasileiras haverão de imitá-los. Os evangélicos, indagou o mentor, excetuando-se os ramos mais tradicionais da reforma, os adeptos do chamado novo pentecostalismo não têm respaldo filosófico doutrinário e depois haverão de ser minoria. A fé também é uma questão de cultura. Na década que se inicia, o Brasil investirá na educação e o fanatismo religioso verá o seu espaço diminuído. Fanatismo e modernidade não combinam. Os extremistas religiosos do Oriente, espiritualmente, ainda não se distanciaram tanto das cavernas. O petróleo lhe dá dinheiro, mas os livros escolares nas mãos das crianças têm sido substituídos pelas armas de guerra. Com todo respeito, pois diante de Deus somos irmãos, mas é o povo que não pensa, pois os únicos livros que admitem como sendo a expressão da verdade são o Torá e o Corão. Existem exceções, mas a maioria, Moisés e Maomé, estão acima do Cristo. A análise é interessante, comentou o instrutor. No entanto, existem outras implicações. Quais, por exemplo? Inquiriu o mesmo prelado. O destino do espiritismo não é decidido pelos homens. A doutrina é livre, não se submete a qualquer injunção de natureza política. A verdade não se amolda aos nossos caprichos. Ainda que o liceu se transformasse em seminário, nós não poderíamos mudar o modo de pensar daqueles que estão conosco. A igreja, sem dúvida, é uma instituição respeitável, mas se tanto adaptar-se aos interesses transitórios, desfigurou-se. A culpa não é de vocês, a culpa é nossa, dos que não soubemos servi-la nos séculos que já se foram. A doutrina espírita é retomada do cristianismo. Torna-se indispensável que comecemos de novo. O problema está na visão distorcida que criamos das coisas, e a correção de semelhante miopia nos custará longo tratamento. Não dá para seguir caminhando com segurança sem retornar às origens. Quem perde o senso do rumo na jornada muitas vezes necessita de regressar ao ponto de partida. Mas são 2000 anos, redarguiu o emissário, pressentindo frustrada a sua tentativa, que, em essência, não passam de 2 dias. Apenas o amor e a verdade são eternos. As grandes religiões são como as grandes civilizações, que tiveram a sua época gloriosa e simplesmente desapareceram. Não nos apeguemos àquilo que muda. Os maiores espíritos da humanidade extrapolaram os estreitos limites da crença a que se vincularam no berço. O Espiritismo é uma árvore que oferece os seus frutos à beira da estrada. Meus amigos, essa história não acaba aqui. Esse capítulo continuará. Esse tema continuará. E no livro impresso, o capítulo termina aqui. Mas esse assunto continua a seguir. E vocês vão se admirar de tudo que vem ali, além. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência deste caso. Até breve.